O problema no Brasil é que nós temos um regime presidencialista, onde não se dá ao presidente, isso é bom que seja assim, o poder de dissolver o Congresso, mas ao mesmo tempo, para governar você precisa da coalizão. Se por um lado a gente tem praticamente a certeza de que nunca um presidente vai sair do processo eleitoral com a maioria legislativa, por outro lado a gente sabe que existem meios de qualquer presidente que venha a ser eleito formar essa maioria legislativa. Ele convida determinados partidos para participar do governo, cedendo cadeiras ministeriais para esses partidos, ao mesmo tempo em que o legislativo e esse conjunto de partidos que faz parte do governo assume uma posição, digamos assim, pró-governo dentro do legislativo. Boa parte desses cargos são de livre nomeação do presidente da República, então isso também é um instrumento poderoso para o presidente, porque ele tem o poder de nomear pessoas indicadas pela sua base de governo para ocupar esses cargos de comando, de assessoramento do dia a dia. Você dá a esse presidente uma base parlamentar mais ou menos estável, que vai permitir com que as políticas públicas que foram prometidas durante a campanha efetivamente sejam aprovadas. O presidente é forte, mas ele tem que montar uma coalizão que é uma coalizão de difícil arranjo, porque nós temos um Congresso que ele é muito multifacetado em diversas características. Muitos partidos, com uma base também muito díspare desses partidos, muitas representações regionais, né, os estados elegem aí bancadas relevantes. Como em todo o sistema presidencialista, né, você tem uma divisão de funções e responsabilidades entre os dois poderes, que faz com que uma grande parte das funções seja sobreposta. Com isso a gente garante a fiscalização dos dois poderes. Tanto o Executivo como o Legislativo podem reclamar serem representantes legítimos do povo, e os dois são, mesmo que às vezes eles não tenham composições, digamos, convergentes, né? Você pode ter um presidente mais à esquerda, um Congresso mais à direita. Quando o presidente forma uma coalizão, ele não está mais decidindo sozinho sobre as políticas. E isso melhora a qualidade das políticas do ponto de vista de que mais pessoas são representadas nessas políticas. Eu acho que esse é um modelo que deu muito para o Brasil quando a gente observa o filme, digamos assim. Mesmo apesar dos seus impasses, esse modelo conseguiu bastante coisa, né? O Brasil mudou muito nos últimos 20, 30, 40 anos, sobre os quais a gente está se debruçando desde a Constituição para cá. Antes desse período em que a gente teve um outro regime democrático, entre o período de 46 a 64. Em 64 acontece o golpe. Olha, a Constituição de 46, ela estabelece um tipo de sistema político que depois, inclusive, vai ser chamado pelo Sérgio Abranches, quando ele escreve lá o seu famoso artigo Presidencialismo de Coalizão, exatamente de presidencialismo de coalizão. O mesmo tipo de federalismo que a gente tinha em 46, a gente vai ter, de alguma maneira, reproduzido em 88. Em 88, um dos objetivos dos constituintes era voltar a fortalecer o legislativo, que tinha perdido grande parte desses poderes durante o regime autoritário. Mas eles tinham a intenção de devolver autonomia ao legislativo, sem, no entanto, impedir que a presidência da República pudesse tomar atitudes ou ações ou criar políticas de maneira rápida e eficiente. Eu acredito que, em parte, é uma tentativa de corrigir aquele presidencialismo com um presidente fraco de 46, que tornava o presidente alguém com muito pouca capacidade de coordenar a atuação de uma bancada de sustentação no Congresso. Claro, ninguém queria um presidente ditatorial, mas percebia que algo ali se tornava mais funcional, do ponto de vista dessa capacidade de conduzir o processo, de definir a maneira como ele andaria. E um dos elementos importantes da crise que levou ao golpe de 64 foi a paralisia decisória no Congresso. Ainda que a Constituição de 88 tenha optado por uma continuidade no desenho institucional macro brasileiro, tem uma série de mudanças menores que foram importantes para mudar as condições de governabilidade. O presidente ele foi dotado então de instrumentos
que são inclusive herança aí do próprio sistema autoritário que veio antes disso. Então, grosso modo, a gente pode então sintetizar nessas três principais características. Uma, a capacidade de dispor e executar o orçamento, outra de legislar via medidas provisórias e a capacidade também de livre nomeação e demissão de uma série de cargos da administração pública direta ou indireta. Um outro poder muito importante é o poder de veto. Não que o veto não existisse no período de 46 e 64, o executivo dizia concordo ou não concordo com aquilo que vem do legislativo, inclusive sobre a peça orçamentária. Agora, o Executivo tem o poder de veto parcial da lei. Esse conjunto de poderes legislativos do Executivo permite ao Executivo influir na agenda do Legislativo. A Constituição, como ela estabelece todas essas características, federalismo, bicameralismo, né, Câmara e Senado, separação de poderes, representação proporcional que vai dar em multipartidarismo, tudo isso vai criando esse ambiente propício à necessidade de se fazer um jogo de consenso para produzir decisões. Uma outra característica da Constituição de 1988 é que ela é uma Constituição profundamente social-democrata, no sentido que essa expressão tinha na década de 80, ou seja, ligada aos estados de bem-estar social europeus, que se preocupavam muito em garantir substantivamente direitos. Vindo de uma experiência autoritária, que não garantia direitos sociais, e vindo de uma experiência econômica muito conflituosa, se optou por incorporar uma vasta gama de temas que normalmente não entravam ou não entram com tantos detalhes nas constituições, né? Então, temas como detalhamentos da estrutura de educação, de saúde. E ao conter muitas políticas públicas, é uma Constituição que vai ter partes dela, justamente as políticas públicas, que precisam ser constantemente atualizadas. O importante é a gente lembrar que isso é uma resposta à experiência autoritária que não priorizava essa agenda social. O processo constituinte ele foi um processo muito participativo e muito plural e que priorizou por constitucionalizar essas garantias. De um lado, essa política pública você deixou ela protegida, pode ser essa, e geralmente é essa a intenção de quem a constitucionalizou, fica mais difícil mudar, a mudança vai ter que passar por uma ampla negociação, um amplo consenso. De novo, tem vantagens e tem desvantagens. De um lado, você chama mais gente para conversa, você não consegue atropelar. De outro, algumas decisões podem se tornar decisões mais custosas, situações que não são transformadas na velocidade que seria desejável. É muito comum na Constituição você ter um direito e logo abaixo dizer assim que será regulado por uma lei. Se aquela lei não é aprovada, aquele direito praticamente não existe. Então a gente tem uma série de direitos constitucionalmente garantidos, mas não são necessariamente legalmente garantidos. Isso inflacionou bastante o Poder Judiciário, que por excelência é o poder de arbítrio nos conflitos sobre esses direitos. Isso significa que o Poder Judiciário vai ter um forte poder, no caso o Supremo, de determinar, afinal de contas, o quanto as leis que o Congresso aprova e o presidente sanciona, elas estão ou não de acordo com aquela Constituição. E se não estiverem, suspendê-las. Às vezes pode também fazer o contrário, né? Se o Executivo não estiver fazendo uma coisa, o Congresso não aprovou uma lei, você pode mostrar que tem algum elemento da Constituição que não está sendo cumprido. Então a Corte Constitucional Brasileira faz praticamente tudo, né? Ela julga premissas constitucionais e julga pessoas, algo que é muito raro em cortes constitucionais. Então ele às vezes afeta a política não só naquelas questões mais estruturais das leis e normas que vão valer, né, e decide em abstrato sobre elas de maneira universal. Mas ele também decide sobre atores políticos concretos. Vai mandar o fulano para a cadeia ou não vai? Vai obrigar o pagamento de uma indenização aqui ou não vai? Tudo isso está baseado numa doutrina de divisão dos poderes, que se baseia ela própria numa premissa de que poderes divididos têm menos chances de produzir autocracia. Em tese, como dizia o Rui Barbosa, o poder de errar por último é da Suprema Corte no Brasil. Mas na prática isso não é tão simples. E é assim no Brasil e no mundo de modo geral. De certo modo,
isso já contradiz um pouco, ou já leva à conclusão de que esse poder de decidir por último vai ser sempre ambíguo, vai ser sempre problemático.